paz do Senhor, pastor Etevaldo. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026 e eu quero gravar esse vídeo, irmãos, alertando sobre a guerra iminente aí no Brasil, que Deus está avisando o povo, né? Muito em breve. Aí eu gravei um vídeo anterior aí falando sobre guerra abril e maio, né? Abril e maio, e muitas pessoas me procuraram e falaram de sonhos, falaram de datas. Essa questão, eu ouvi no meu ouvido direito o anjo do Senhor falando assim, guerra abril e maio. Eu não posso falar que é esse abril e maio agora de 2026, eu tenho no meu coração que sim, né? Então, vamos supor, irmãos, vamos supor que isso seja verdade. Como é que está o seu paiol, o seu estoque de alimentos? Eu tive algumas revelações, alguns sonhos, está aí no meu canal, aí você pode pesquisar, falando sobre estocagem de alimentos, né? Que Deus ele mandava a gente estocar alimento. Isso já tem uns 3 anos, né? Se não me engano, desde 2021 que eu venho falando nos meus vídeos aí, estoca alimento, guarda alimento, né? Algumas pessoas orientaram aí nos comentários aí, por favor, coloque aí. No caso de ocorrer uma guerra no Brasil, você está preparado para isso? Olha, você tem velas, você tem lamparinas, você tem fósforo, você tem alimento, você tem água. Como é que está o seu paiol? Antigamente, lá na roça, o meu pai ele tinha um paiol, né? O estoque de alimento, a tuia, né? E ali ele guardava o arroz, guardava o feijão, guardava o milho, né? Porque o milho produzia o porco a carne, a manteiga. A gente que mora na cidade, a gente não tem como criar um chiqueiro. Você pode até criar algumas galinhas para comer os bichinhos do quintal, comer a grama, né, do quintal, mas você mora num apartamento, como é que você vai fazer? Então, eu quero gravar esse vídeo, recomendar a você que guarde alimento, faça o seu estoque de alimento. Olha, se você não consegue fazer para 2 anos, né, o ideal é fazer para 2 anos, né, porque você faz para 1 ano e aí você planta, até você colher, você tem que ter essa comida, né, esse alimento, né. Eu acredito assim que os centros, né, os centros urbanos maiores, né, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, que já está sofrendo muito, Santa Catarina, eu gravei um vídeo falando, Santa Catarina, converta-se ao Senhor, que Deus vai pesar a mão, e lá está acontecendo chuva, até tornado, né? Eu falei que ia acontecer 3 tornados lá, tá aí no meu canal aí, e já aconteceu 2 tornados. Eu falei São Paulo, Sudoeste ali, Sul, que é a região ali, vai ser devastada, ainda não acabou. Começou agora o verão, né? Começou agora a estação chuvosa, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Irmão, tem tantos vídeos aí ensinando a guardar alimento. Olha, se você a palavra de Deus fala assim, que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, é aquele que obedece os mandamentos, é aquele que ouve e fica alerta, é aquele que ouve e fala assim, poxa vida, mas é verdade, eu vou estocar alimento para 1 mês, para 2 meses, para 1 ano, se você tiver uma condição melhor, porque olha, pode até ser que em um local, uma cidade pequena, que tenha zona rural perto, não falte, né? Mas nos grandes centros pode faltar. Agora, de toda e qualquer forma, irmãos, eu acredito que vai aumentar bem o preço dos alimentos. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para isso.
Irmão, nós vamos entrar num período agora, nesse 2026, nos próximos 5 anos, 2 anos, 3 anos, eu não sei quantos anos a gente vai passar, de repente mais um ano, esse ano e mais o outro, é uma situação muito difícil, é uma situação de guerra mesmo. Muito provavelmente o Brasil vai estar em estado de guerra. Observe, os Estados Unidos bombardeou o Irã, depois veio e bombardeou ali o México. Eles estão atrás de pessoas aí que não estão pensando igual eles. Agora foi lá, bombardeou a Venezuela, tomou Maduro, descobriu um punhado de coisas que realmente não vinha à tona, já veio, e vai descobrir mais coisa, muita podridão isso aí, essa questão política, essa questão governamental, essa questão judiciária. Tem muita coisa errada, irmãos, a gente sabe, tem muita coisa certa, muita coisa boa, mas também, irmãos, mais é coisa ruim. E eu penso o seguinte, eu penso que a gente não vai se meter nessa questão porque a igreja, ela tem que orar antes de votar. E ela ora antes de votar, não é lá na hora da urna, mas é antes, bem antes. A igreja tem que estar em constante oração. Então, agora não tem volta mais, não tem volta mais. A questão do alimento, ela é primordial. Olha, para você ter ideia, eu sonhei alguns anos atrás, e Deus falava a mim, um pãozinho a R$17. Eu fiquei preocupado, um pão a R$17. Eu até falei para os plantadores de trigo, eu gravei um vídeo aí, você pode ir lá, você pode assistir, aproveitar, que esse é o momento, é plantar e os produtores vão ganhar muito dinheiro, plantando trigo, soja, milho e muito mais, a carne. Isso aí, irmãos, alimento, o que é de comida, isso não pode faltar. A pessoa fica sem roupa, a pessoa fica sem carro, sem gasolina, sem bicicleta, mas sem comer e sem beber, não fica, não tem como. Não tem jeito. E isso vai afetar diretamente, porque o produtor que produz o algodão para fazer a roupa, né? O produtor é que produz a comida, né? A comida. A água vem da cisterna, ou do rio, ou da represa. E se não tiver energia para bombear essa água, como é que vai ser? Então, a pessoa está no apartamento lá no 30º andar e acabou a água. Como é que vai fazer? Rapaz, isso eu não sei, eu não quero causar uma comoção, longe de mim tal coisa. Mas você se precaveia, você vai comprar no supermercado, eu vou comprar 2 pacotes de arroz. Compra 3, compra 4, guarda um, ele fica 6 meses aí. Se você colocar na garrafa PET, ele fica 5 anos. O açúcar, irmão, você coloca o açúcar numa água, ele mata a fome de uma criança. Você põe na mamadeira ou sei lá, faz um chá, alguma coisa assim. Guarda, o açúcar não perde, o sal não perde, os enlatados não perdem. Os enlatados ficam aí 10 anos, 5 anos, eu não sei. Os charque, irmão, o charque fica muitos anos. Aprenda a estocar alimentos. Lá na roça, irmãos, a gente fazia assim, a gente fazia linguiça, colocava em cima do fogão caipira, assim, ó, e lá aquela linguiça ia defumando, com aquela fumaça, ia defumando aquilo ali. Mas aquilo ali era gostoso. Eu estou falando isso há 50 anos atrás, mais ou menos, ou mais, né? Então é isso, eu queria gravar esse vídeo falando a respeito disso, com muito temor e tremor no meu coração, alertando você, olha, guarde o seu alimento, pode ser que não acabe totalmente, né, aí onde você mora, mas ele pode ficar caro. E aí o seu dinheiro, por exemplo, você ganha 5 mil, aí de repente
não dá 2.000, 3.000, não dá para comprar o que você comprava. Então, vai haver uma carestia, né? Vamos chamar assim, né? Eu me lembro de um pacote de arroz que subiria a R$ 100, né? Um sonho que eu tive também. Irmãos, eu tenho muita direção de Deus para estar falando aqui, muita autonomia, com muito temor. Eu não guardei alimento suficiente para 2 anos, acho que eu não tenho aqui nem para 4 meses mais ou menos, mas eu estou aqui diante dos irmãos falando, irmãos, procure guardar alimentos, vai ter aí uma manifestação espiritual, uma guerra espiritual no Brasil, e isso pode acarretar uma carestia. Pode ter guerra, também pode acarretar uma carestia. Então, seja ela espiritual ou real, né, ou natural, né, de todo jeito o povo de Deus pode padecer. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. E que Deus tenha misericórdia de ti. Deixa eu te falar. Aquele que está segurado com o Senhor, aquele que o aceitou, aquele que o confessa, Deus ele tem um compromisso de suprir. Amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor.